Dinheiro, Hugo, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Como é que eu vou fazer o 6 em 7 se eu não tenho dinheiro nem pra entrar na FL? Dinheiro, 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 dinheiro. Dinheiro é uma coisa tão louca, o papo de dinheiro é uma coisa tão louca, né? A gente fala tão pouco de dinheiro, tão pouco quando se fala, sabe de quê? De quê? De sexo. Não se fala de sexo. Na sua escola, no Marista falava de sexo lá? Eu sei que falava de proteção sexual, use camisinha, essa coisa mais clichê, mas alguém realmente batia um papo de educação sexual? Não que Eu eu acho me que é lembre. tabu. Na minha época, Nem de- com os nossos pais, né? Eu acho que isso é um negócio que tinha que vir muito dos pais e, cara, tabu também, nosso tabu. pai, nossa mãe, que comigo eu não lembro nunca de ter essa... Nem de ter tido conversa de dinheiro, não, assim. Eu nunca lembro de ter tido uma conversa de dinheiro com a minha mãe também, não. Assim, dinheiro. Ela dava o Ela, exemplo, né, de poupar, ela nunca gastava mais do que meu tinha. filho. Né? A estratégia dos meus pais era ter um dinheiro, coloque em algum lugar que você não consegue gastar, basicamente, né? Geralmente é o lote. Eu juntava um dinheirinho e comprava um lote. Se tivesse mais um pouquinho de dinheiro, comprava um apartamento, se tivesse. Mas eu acho que é isso. Essa sempre foi a estratégia do meu pai. Minha mãe foi um pouco mais gastadeira que meu pai. Não que ela seja, né? Ela é muito comedida também, mas ela viaja. Ela compra passagem de avião, ela fica em hotel, Tá. ela fica em restaurante. Meu pai nem isso. Não, mas a minha mãe, ela Aí, era super a favor de construir e a patrimônio gente fala minha mãe e também. meu pai, os dois estão casados ainda. Não. Ela era, mas ela é mais... É que o nosso pai, você inclusive conta história nos eventos de lançamento, né? Ele passou muita coisa. dificuldade, vendeu alface e tabuleiro de madeira, então eu acho que ele valoriza. Mas- eu acho que ele mas- valoriza muito, eu acho que, cara, ele precisa de muito pouco pra. Mas é tabu. Mas é tabu, total. Tabu. Eu acho Nunca que dinheiro, sexo... Que mais que tem tanto tabu quanto as duas coisas? Que você não bate um papo. Eu acho que, assim, pô, a Kátia quebra esse tabu. Né? Kátia Damasceno, Kátia né? Damasceno fala de sexo, fala de... Né, traz um... Né? Eu não consigo nem falar. Não devia conseguir, né? Mas... Não vou falar isso. Mas vamos lá. Ela traz um de plástico lá e explica como é que é a parada. É o Bob e a Gina, né? Aham. E ela fala disso. Só que ninguém fala... Eu acho que a gente devia falar mais de dinheiro. Educação financeira. Eu acho que devia mais. Mas se você for parar pra pensar, não é só coisa de curricular, não. As próprias pessoas que estão à frente do sistema educacional talvez não sejam as melhores pessoas para falar daquilo. Não sei se os professores são a melhor pessoa para falar. Talvez de sexo, sim, se eles tiverem educação, mas dinheiro, não sei. Eu não sei. Uhum. Né? Porque você vai ouvir de uma pessoa que não gerencia bem o dinheiro sobre dinheiro, e aí entra na tese, o que é gerenciar, o que não é. Mas o fato é o seguinte, o livro que mais mudou minha vida, talvez o Érico não estaria sentado aqui se não fosse esse livro, foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Aquele livro, eu acho que parece que eu caí da cama umas 20 vezes. Ele quebrou minha realidade. Que eu estava indo numa época onde eu achava que ia ficar bem de vida, estudando, entrando numa empresa grande, inclusive entrei, depois progredindo nessa empresa, para depois comprar uma casa, né? Tem essa coisa de comprar, nem casa eu tenho hoje. Mas enfim, para depois comprar uma casa e eventualmente construir uma gordurinha, é isso? Né? E viver. E aí ele falava, e através da qualificação eu ia encontrar isso. E ele defendia a tese que não necessariamente a abundância em relação ao dinheiro viria com a educação no sentido mais tradicional da coisa, universidade, aquela coisa toda. E pra mim aquilo caiu como uma... Fez sentido demais, né? Fez muito Parece sentido, um tapa na saiu cara. da Matrix ali. Parece que eu saí da Matrix. Foi o primeiro livro que eu me recordo de sair da Matrix, completamente. Mas o problema foi que eu saí da Matrix e ele introduziu conceitos de o quanto dinheiro você ganha não tem nada a ver com a educação que você tem, não com a educação formal que você tem. Uhum. Mas ele me introduziu com outro conceito também. Ele introduziu no conceito um pouco, né, tinha os quadrantes, né, do fluxo de caixa, o quadrante investidor. Era o empregado, investidor, dono de negócio. Eram 4. O primeiro eu não lembro qual era. Tem o empregado da empresa, autônomo, Autônomo, investidor, dono de negócio. dono de negócio.
Ele me introduziu num conceito muito louco, que ainda em Londres eu achava o máximo. Ele falou que você não precisava de dinheiro para montar um negócio. Ele falava, eu não sei se ele falava com essas exatas palavras, mas eu lembro de ler 10 livros dele. Eu tinha 10 livros, era tudo roxo, lembra? Lembro. E eu não sei se eu leria esses mesmos livros hoje, porque eu acho que os princípios dos livros são bons, na minha opinião técnica, mas a execução talvez não seja. Eu acho que o mundo americano é um pouco diferente, o mundo definitivamente mudou do jeito que era antes, então estou aqui para julgar positivamente ou negativamente, mas eu não usaria os veículos que ele sugere, mas os princípios eram fantásticos. E o principal princípio que ele tinha, um dos principais princípios, não sei se é o principal princípio para mim era o uso de other people's money. Usar o dinheiro, outros, people, pessoas, dinheiro. Outras pessoas, dinheiro. Dinheiro de outras pessoas. Ele começou a inserir, eu acho que naquela época, um problema para mim, um dilema para mim. Quando você tem pouco dinheiro, você tem um problema. Um desafio. Você pode chamar de desafio se você for aí da galera do coaching. Uhum. Um pouco mais positivo, né? Eu falo isso brincando, mas não é brincadeira, não. Chamar de desafio é diferente. Total. Se você não tem o suficiente, você tem um problema. Por quê? Porque tudo que você precisa hoje, inclusive a sua sobrevivência, bem-estar, saúde, educação, depende do investimento de cash, dinheiro. É o sistema que a gente usa hoje para sobreviver, né? Então, se você tem pouco, você tem um problema. Uma coisa que eu não entendia é que quando você tem muito dinheiro, vai soar estranho. Você também tem um problema. Problema diferente. Sim. Mas tem. Um problema que a galera que não tem dinheiro não consegue entender e acha que isso não é um problema, que é fácil, que é um problema mais fácil. Dos dois problemas eu prefiro ter o segundo. Sim, mas não sim. deixa de ter um problema. Mas não é fácil. A sua vida agora que, enfim, quando você não ganhava nada, agora que você ganha o dobro, não quer dizer que sua vida fica sem problema. Os problemas mudam. Quem tem muito dinheiro tem um problema também. E o problema de uma pessoa que tem muito dinheiro é das duas uma. Ou é manter o valor do dinheiro, que parece mais difícil do que é. Tem uma coisa que chama inflação, você deixar na poupança, você acha que você consegue comprar a mesma coisa? Nos últimos 12 meses, a inflação foi, se não me engano, de 20%. O IGPM, pelo menos, depende do índice que você checa, né, cada índice. Sim. Foi de 23%, foi isso mesmo? Foi próximo disso. IGPM nos últimos 12 meses, ó. IGPM nos últimos 12 meses. Vamos ver se o Google fala pra gente. 24,52%. Então, em teoria, segundo esse índice, sabe-se lá, esse é o índice que corrige meu aluguel, por exemplo. Porcentagem é complicada. Mas o 100 de hoje era 124 há um ano atrás. O 100 de um ano atrás é 124 de hoje. Então, não é assim. É fácil. E você acha que, enfim, manter o valor do seu dinheiro não é simples como você imagina. Agora mais do que nunca, né? Porque quem guarda o dinheiro na renda fixa, a renda fixa está rendendo 2% ao ano. Ao ano. Ao ano. Então, quanto rendeu a renda fixa nos últimos 12 meses, você sabe? Você olha aí, taxa Selic, né? Que é isso mesmo? Vamos falar que o CDI, que é o benchmark, geralmente CDI nos últimos 12 meses. Será que o Google vai me dizer isso? É isso mesmo? 2%? Por volta de, né? Porque ele foi abaixando ao longo do tempo. Olha que louco. Ele tá dando 2,76, mas... Foi menos que o GPM. Quem tem dinheiro tem um problema. Ele não quer perder o valor. Pelo menos uma coisa que ele não quer é perder o valor do dinheiro que ele tem. Então ele precisa investir. No começo, no Brasil era o país dos juros, que você colocava ali, o juro era bom, sim, menor que o GPM. Então voltava. Só que quando o juro baixa, desse jeito, das duas uma, você deixa o dinheiro lá e ele vai tendendo a perder valor, com uma grande chance de perder valor, ou você tem que fazer o quê, Hugo? Chama-se uma coisa que chama investir. Você tem que investir. E o problema de o investimento, todo investimento, inerente de qualquer investimento é o quê? É risco. Risco. Muito risco. Muito ou pouco, né? Depende. Bitcoin deve ser mais
risco do que comprar a ação do Itaú, talvez, discutivelmente. Apesar de não ser nem especialista nos dois. Mas ele tem um problema. E eu acho que isso ficava claro. Aquele livro introduziu esse problema para mim. Ninguém manja ele, mas tem um problema. Esse é o problema. E aí, quando eu trabalhei em banco de investimento em Londres, eu saquei mais ainda. Pessoas que tinham muito dinheiro. E é o fato de você trabalhar de banco, pessoas ou entidades, né? Pessoas, empresas, eles entram e têm esse problema. Onde eu ponho o meu dinheiro? E é um problema mais ou menos assim. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Para eles. E não só um problema para outras pessoas, mas para a pessoa que está naquele negócio, quem tem dinheiro sabe desse potencial problema. E aí que vem a sacada. É possível investir. O banco, o Itaú, vamos dizer o Itaú, ele fez toda a fortuna dele investindo o dinheiro de outras pessoas. Algumas instituições financeiras, guardando e investindo, mas é mais investindo. Guardar a poupancinha lá é só o front-end, né? Eu diria. Onde ele ganha mesmo é quando, enfim, rola os produtos investindo, emprestando. Tem um emprestando também, mas enfim. Então, assim, esse negócio que existe desde que gente é gente. Então, o que você sabe? Que tem muita gente que tem dinheiro e não sabe o que fazer com ele. Ou sabe, está procurando ideias de investimento. Quem tem dinheiro tá ligado nisso, a maioria das pessoas. E tem oportunidades de investimento que ele não quer colocar o quê? Tempo. Sim. Às vezes o cara está na idade da vida que não quer fazer a fórmula. E aí que vem a grande sacada. De você, quando você entende que você não precisa ter dinheiro, você precisa de dinheiro para fazer um 6 em 7, pelo menos, julgo eu, para entender a fórmula, fazer a fórmula e comprar a fórmula, pelo menos para partir do conhecimento. Uhum. Só que você não precisa do seu dinheiro. Você só precisa mostrar isso como uma oportunidade para alguém. E vender essa oportunidade, essa parte desse futuro negócio, para essa pessoa. E como é que eu faria isso? E, os melhores investidores são quem? Seus pais, que já confiam em você. Se você, enfim, confia neles, né? Ou eles confiam em você. Uhum. A partir dali, porque são pessoas... A partir dali, amigos, pessoas que estão... Como é que eu mostro o 6 em 7 como uma oportunidade? Aí que vem a sacada. Você não mostra, você não precisa mostrar. Eu mostro. É isso que eu faço. Então, quando você, se está interessado em fazer a fórmula e não tem dinheiro, a chance são que você viu a fórmula ou o 6 em 7 como uma oportunidade para você. Se você quiser, porque você não quer investir o seu, simplesmente não arriscar o seu, e quer fazer aquilo, você pode, sim, chamar outra pessoa e falar assim, cara, dá uma olhada no que esse cara está falando. Eventualmente, se essa pessoa quiser fazer e não tiver tempo, não quiser investir o tempo, ela quer investir o quê? Dinheiro, tá aí uma possível parceria. Então esse é o primeiro jeito de você fazer 6 em 7 sem nenhum puto. Né? Quando eu entrevistei a Natane, não foi ela que investiu. Foi quem? A mãe dela? E a gente não tá falando de... Não foi ela que investiu, foi a mãe dela. Vou colocar em modo avião aqui. Perdão. Foi a mãe dela. Começa por aí. Então o primeiro jeito de você fazer isso é achar alguém. Érico, mas eu não acho alguém, ninguém que eu conheço tem dinheiro. Você vai se surpreender. Quem tem R$1.000 para investir num negócio desse? Na época dos leilões, eu fui num leiloeiro lá de São Paulo, que ele falava, no meio do leilão ele mandou uma. E aí, pessoal, porque o negócio é o seguinte, dinheiro é que nem hemorroida. Dinheiro é que nem hemorroida. Muita gente tem que não sai aí falando que tem. E no O fato é, tem muita gente que... E assim, às vezes a pessoa acha, e aí já vou falando, às vezes a pessoa acha assim, cara, eu tenho que encontrar um investidor... Eu não tô falando nem de empréstimo. Multimilionário para poder investir num negócio desse. Meu Deus. Eu não conheço nenhum multimilionário. E a verdade é que não é. É R$10.000. Você pode fazer isso, R$10.000. Eu não tô falando nem de pedir emprestado, não. Porque se você pedir emprestado, a vantagem é que você tem que pagar juros. Depende dos juros, é um problema. A desvantagem é que você não tem que dar... Quando você pega um investidor, você dá parte da sua empresa, parte daquele empreendimento. Sim. Ao invés de pagar juros. Aí o cara, se der tudo errado, o investidor perde o dinheiro dele. Ele perde. Mas ele tinha um potencial de ganho maior. Se ele não quiser que perder, ele vai eventualmente cobrar juros. Aí ele não quer ter
participação no crescimento. Ele que só quer ter aquele porcentagem pré-definido no início do contrato. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente tende a valorizar a educação bem menos que a gente valoriza outras coisas. Pelo menos a educação online. Primeiro que as pessoas tendem a pagar 88 mil, a gente falou isso, né? 2 mil por ano, 12 meses, 24 vezes 4 anos, eventualmente dá 88, se não me engano. É isso? 96 ou 88. Mas enfim, 1.000 numa educação que não gera um 6 em 7, só porque a gente está acostumado a isso. Foi esse o status quo. Talvez no futuro não seja assim, mas... É 96, né? 88 não. É 96. Então, assim, é incrível como não é racional no meu ponto de vista, e não é o ponto de vista certo. Mas muita gente faz. E, ó, a partir daí, a gente vê quanto se gasta com um monte de coisa que não serve pra gente. Por exemplo, E tem uma deve coisa ter muita só- gente que tem um carro que não precisa ter o carro que precisa ter. Sim. Quiçá, era melhor não ter um carro. Porque anda de Uber, é um pouco mais desconfortável para a maioria das pessoas, mas não paga seguro, não paga batida, não leva multa. Se bobear, ter um Uber, para muita gente, é mais barato que ter um carro. Não é mais, e às vezes até mais confortável, quiçá. Se você pensa contar que você não está dirigindo, que você pode fazer alguma coisa dentro do Uber, eventualmente. Mas a maioria das pessoas não pensam assim. Mesma coisa da casa própria. E eu não vou nem entrar na discussão se vale a pena ou não ter uma casa própria. Mas eu vou entrar na discussão que muitas vezes não vale. E não sou eu que vou fazer esse cálculo para você, não. Porque eu não sou qualificado para isso. Mas faz sua dica. Pode ser um luxo, pode ser um conforto, pode ser um sonho. Tá tudo bem, você pode ter um sonho de comprar uma jaqueta também. Quer dizer que aquela jaqueta te gera dinheiro, mas não necessariamente é o investimento que a maioria pensa que é. E muitas vezes. Quantas coisas você não pode vender que está na sua casa? Se você fizer um limpa. Aquela bicicleta que você não usa mais, aquela televisão que não está te levando onde você quer ir. Se você botar para vender, será que você não consegue levantar muito mais dinheiro que você imagina? Só de coisa inútil que você tem. Quantas coisas você paga que você não usa? Todo mundo pode cortar gastos sem ter muito problema. É porque dá trabalho cortar gastos, né? Você tem que ver, mas e aquela academia que você não vai mesmo? Pô, é 1.200 por ano. Você não vai mesmo. Ou não foi? Pô, come fora todos os dias. Será Come que você fora. Não E pode até, fazer uma compra e fazer uma marmita, por exemplo. cozinhar em casa pra semana inteira. E até o próprio de cozinhar em casa tem coisas e coisas, né? Sim. E aí a gente fala, não é confortável, mas é possível. Quando você olha, a maioria das pessoas podem otimizar, se quiserem. E aí a pergunta é, será que você quer? E a gente chega na seguinte pergunta. Olhando isso, vem a grande sacada. Empreendedor é um cara que dá um jeito de forma íntegra. E quem quer dar um jeito? Se você tá falando com um prospecto uma vez por dia, todo dia, você faz uma lista de quase tudo que você pode fazer para levantar aquele dinheiro para o seu empreendimento. Seja ele a fórmula, seja ele qualquer coisa. Será que, eu costumo dizer que, será que se você tivesse realmente um apartamento de R$1 milhão sendo vendido por R$10 mil, será que você não arrumava o dinheiro? Será que não? Será que mesmo sem ter você não arrumava? Ah, Érico, mas não é um apartamento. Para muita gente é. Não quer dizer que é para todo mundo. Então, assim, é um pouco disso. O dinheiro é quem quer dar um jeito. Quem quer dar um jeito. Só que não se fala nesse jeito, né? Tem diferentes pessoas que têm diferentes approaches com dinheiro. Mesmo jeito que do sexo é um tabu, que tem pessoas que defendem antes do casamento, tem pessoas que defendem depois, tem pessoas que defendem assim, assado, assim, daquele jeito. Mas a gente conversa pouco sobre isso. Mas eu acho que dinheiro geralmente... a maioria das pessoas que falam que não tem dinheiro, elas têm um discurso com um tom, e aí eu vou falar, vitimista. A circunstância. Érico, mas não tá lá. Eu entendo isso. Não quer dizer que não tá lá. Mas quem quer dar um jeito. E quem não quer dá uma desculpa. Então você fala assim, eu não quero. Eu tô dando uma desculpa. Aí já não é vitimismo. Aí é causalidade. Eu tô causando isso. E tá tudo bem. Eu escolhi isso. Não escolhi agora. Essa é uma escolha minha. Mas não é uma vítima da circunstância. Não é eu não tenho dinheiro. Isso não é prioridade para mim agora. Eu tenho outras prioridades. Não quero assumir esse risco. Esse risco não é para mim. Alto demais
porque eu estou apto. Excelente. Perfeito, não vou discutir. Cada um tem que assumir um risco que deve assumir. E o ônus vai vir, o bônus vai vir com essas duas coisas. Exatamente. Mas, eventualmente, pelo menos fica um discurso claro que é o risco que eu estou assumindo, e não um discurso vitimista. Eu não tenho dinheiro. Ah, coitado de mim. Porque no empreendedor, a gente quando vê... O Elon Musk é o homem mais rico do mundo, inclusive, agora, né? Recentemente. Recentemente. Eu estava vendo um vídeo dele de várias vezes que a empresa dele quase foi à falência no sentido. Ele saiu do PayPal com 180 milhões no bolso de dólares. De dólares. Ele investiu desses 180 milhões, 100 do dinheiro dele, 100 na SpaceX, que quase foi à falência, porque os 3 primeiros negócios não deu certo. E, se não me engano, ele investiu 70 desses, acho que foi 70, se eu me recordo bem, na Tesla. Sobrou 10. Eventualmente, as paradas deu errado na Tesla e ficou sem dinheiro. Eventualmente, por umas 2 ou 3 vezes, quase ele ficava com semanas de dinheiro no caixa da empresa. 2 ou 3 vezes, tá? Tinha 2 semanas para pagar as paradas, senão o banco ia chegar, né? Ia fechar. E, eventualmente, ele deu um jeito de arrumar o dinheiro. Sabe como é que ele deu um jeito, Hugo? Como? Ele falou com alguns investidores e mostrou uma oportunidade. E alguns daqueles investidores viram a oportunidade. Em troca, ao invés do empréstimo, eles falaram, é muito arriscado. Então eu quero um upside melhor, então eu quero uma parte da empresa. Sabe quem comprou 10% da Tesla por 50 milhões de dólares? Nossa senhora. Quem? A Daimler. Nossa. Se não me engano, segundo aquele vídeo, se eu entendi certo, e gente, perdão se eu não entendi, a Daimler comprou 10% da Tesla. Digita isso para ver se eu não estou viajando. Segundo aquele vídeo é o que fala. 10% da Tesla por 50 milhões. E o dinheiro veio da Daimler? Agora vem o mais interessante disso tudo. E, cara, o market cap, o valor de mercado da Tesla hoje, que não para de subir. 801 bilhões de dólares. Então, aqueles 50 milhões viraram 80 bilhões de dólares. Então, divide 50 por 80, se esses números estiverem certos. 80 bi, né? Divide 50 milhões, divide 80 bi por 50 milhões. Nossa, vamos ver se a calculadora vai conseguir fazer. Quantos por cento, né? Não, é quantas vezes? Nossa. Dá pra fazer aqui, ó. 80, 1, 2, 3, 1... Dividido por 50. 1.600 vezes multiplicação de dinheiro. Agora, podia ter ido pro saco, não podia? Podia. Mas a própria Daimler, se não me engano, pelo que eu entendi, posso estar de novo, gente, eu entendi errado, ela não pegou nem o dinheiro dela. Tinha um incentivo lá de investir em empresas clean e tal, que o dinheiro vem de outro, acho que veio, ainda foi alocado de outra pessoa. Enfim, podia ter dado errado. Tem um ônus e bônus, mas olha que louco. Por várias vezes quase foi pro saco. E não devia ser assim, a gente não precisa de toda essa emoção. Quando foi do Model 3, o próprio Elon fala que ele foi atrás da Apple, atrás do Tim Cook para vender parte da empresa também. E sabe por que aparentemente não deu certo? Aí é o cochicho. Que ele queria vender parte da empresa, mas ele queria continuar. Isso aparentemente estava fora da mesa. Mas isso é tudo fofoca. O fato foi que ele não investiu. Então, às vezes investe, às vezes não. E olhando para trás é tudo muito fácil. Mas, cara, empreendedorismo é levantar dinheiro. E se você não quiser nunca precisar levantar dinheiro, talvez o que você precisa fazer é prestar um concurso. E tá tudo bem. Mas é um pouco da natureza do empreendedor. Empreender, de criar, às vezes buscar, dar um jeito, de forma íntegra. Sem ultrapassar. E eu acho que às vezes para você quebrar esse ciclo, eu não faço dinheiro porque eu não tenho dinheiro, você precisa dar um jeito de forma íntegra. E às vezes o jeito é levantando. Cara, tem outros jeitos também, o Rodrigo Zago, né? O Rodrigo Zago, ele ligou para um cliente e falou assim, cara, tô precisando de um dinheiro, vou mentir para você, não sei se foi exatamente isso não, mas então vou mentir para você, eu tô precisando de um dinheiro. Eu não quero que você me empreste, não. Você pode me pagar 1 ano adiantado de personal trainer? Em troca, eu acho que foi isso, eu te dou mais 6 meses. Então você tem um upside, mas você me dá 1 ano agora.
Você ganha 1 ano e 6 meses. Não sei se foi exatamente isso, mas os termos foi mais ou menos isso aí, acho. Pelo que eu lembro da entrevista. Ele usou o cliente dele para Levantar dinheiro. levantar dinheiro. E ele foi criativo, ele deu um jeito. A Gisele Hedler tá aí no podcast Faixa Preta, olha só. Inclusive o Rodrigo, deixa eu até mostrar. Isso tá em entrevista, se não me engano, tá, gente? Não é só. Então, se vocês quiserem fazer um fact check, podcast Faixa Preta. Podcast Faixa Preta. Então, eu vou mostrar só referenciar o que eu tô referenciando aqui para vocês. Rodrigo Zago, vamos ver se eu já postei o Rodrigo Zago aqui. Rodrigo Zago aqui. Ele aqui, ó. Rodrigo Zago. Ele pegou o dinheiro do cliente dele. A G. Hedler. Ó, G. Hedler foi uma das primeiras, inclusive, acho que eu me lembro. Olha só, a G ligou pro chefe. Ai, todo mundo tem chefe. Olha, para pra pensar que todo mundo tem chefe. Todo mundo que tem emprego tem chefe. Ligou pro chefe. Falou assim, cara, o que você acha disso? Porque o chefe geralmente tem mais dinheiro que ele é chefe. Geralmente. Conversou, uma maneira aí, levantou o dinheiro ligando pro chefe. É incrível nesse sentido. Então, às vezes é isso. Inclusive quando você lança outra pessoa, e a gente foi o tema do último negócio, quando você pega uma pessoa que já tem audiência, a chance é que o investimento é mínimo ou zero, porque ela já tem audiência. Então isso volta de você conseguir criar o seu caixa, simplesmente conversando e convencendo alguém de lançar que já tem audiência. Por exemplo. Porque não tem que investir. Ou não é sensato investir. Incrível. Enfim. E normalmente, como que você faria essa oferta para a pessoa? Tipo, porque vamos falar o seguinte, você tá chegando lá e você não tem nenhum histórico ainda. Vamos falar que a pessoa, como você vai pegar para entrar na fórmula, ela nem saber fazer o 6 em 7 você ainda não sabe fazer. Ó, a primeira coisa para você entender como se faz, como fica bom em fazer uma oferta, é a primeira lei da oferta. Frequência vem antes de excelência. A maioria das pessoas querem fazer uma oferta e acertar. Não funciona assim. Você tem que estar fazendo oferta e investindo em derrota todo dia. Todo dia você tem que procurar contactar alguém. Todo dia. E eventualmente, quando você faz uma oferta para uma pessoa, aquilo que você acha que vai funcionar não funciona, e aquilo que você acha que não vai funcionar chama a atenção dessa pessoa. Você vai aprendendo a cada oferta. Entender o que é importante para ela e o que você está falando que está te atrapalhando. Mas no final das contas, é uma oferta, a melhor tipo de oferta é a oferta que se a pessoa não resistir é porque ela não confia em você mesmo, assim, sabe? Tem uma coisa pessoal. Mas a oferta que eu faria era a seguinte, ó. No primeiro projeto, eu tomo 100%. Aí que tá, uma oferta para expert ou uma oferta para fórmula? Para fórmula. Para fórmula, eu falo o seguinte, ó, você entra com a grana e não vai ter alguém que vai estudar essa parada mais forte do que eu. Não vai ter. Não vai ter alguém que vai desistir mais forte do que eu. Olha no meu olho. Isso aqui é minha vida. Eu não vou largar enquanto essa parada não dá certo. Você pode olhar comigo e fazer isso. É isso que eu olharia. E eu olharia no olho dessa pessoa. E é o seguinte, eu prometeria, ia ser íntegro com a minha palavra. Não ia ter ninguém. Se o Érico falasse para estudar 5 vezes, se o Érico falar para estudar 5 vezes, eu vou estudar 20. Se o Érico falar para fazer 2 raízes 7 Nutellas, eu vou fazer o triplo. Se eu tiver que dormir menos horas, eu vou dormir. Se eu tiver que nunca mais tirar umas férias na minha vida, eu nunca mais vou tirar. É uma questão de honra. É uma questão de honra. Então, é uma coisa de confiança mesmo. E assim, no final das contas é isso. Agora o cara não tá... É 10 mil por um pedaço de uma empresa. Meu Deus. E ó, eu espero acertar uma em quantas? Eu acho que uma em 25. Geralmente é uma em 25. Mas eu preciso de quantos acertos para efetivar isso? Um. Então eu preciso de 25 dias para ter o dinheiro na minha mão. Ponto. Se eu espero acertar uma em 25 com um acerto,
de alguém investir em mim para comprar a fórmula, com esse discurso, e eu faço um por dia, quantas pessoas eu tenho que falar? 25. Uma por dia demora 25 dias. Se eu falar com 3, demora menos. Se a pessoa quiser saber um pouco mais, ótimo, eu quero que ela veja o lançamento da fórmula. Não quero ver o lançamento da fórmula, então você não é uma pessoa para investir para mim. E uma coisa interessante de trazer a pessoa é que, assim, lá no lançamento, além de você mostrar o 6 e 7 como uma oportunidade, tem uma coisa que você deixa muito claro, que é: não é fácil e dá trabalho. Você tem que fazer a sua parte. Eu acho que isso também dá uma outra perspectiva até para um possível investidor que fala assim: putz, tem uma oportunidade aí, mas, cara, eu não quero, ou não posso me dedicar ao que tem que ser dedicado para fazer. E aí ele tem um sócio, um parceiro, uma parceira, ou uma sócia, que vai fazer isso, vira uma outra oportunidade. Porque ele entende que existe oportunidade, ele entende, porque é uma coisa que se deixa muito claro, a gente vem deixando muito claro aqui, não é fácil, não vem do dia para a noite, não é dormindo que você ganha dinheiro. Cara, você tem que fazer a sua parte também. Tem recompensa? Tem. Cara, tem bônus no negócio? Tem. Então, por isso que também é importante, uma coisa que eu acho importante você trazer a pessoa para assistir o lançamento lá, vendo o Érico apresentar. Eu acho. E não tenho tempo para assistir, você não é um investidor para mim, pronto, tá bom, tchau. É engraçado que eu acho que as pessoas precisam fazer muito fácil para o investidor. Não necessariamente. Ele tem que entender onde ele está colocando o dinheiro dele. E o melhor jeito de entender é participando do desafio 6 em 7. Não tem tempo nem para isso. Talvez não seja a pessoa que eu quero lidar. Talvez. A pessoa escuta muito, eu falo isso dia e noite. E, estatisticamente, a pessoa escuta muito mais o como você fala do que o que você fala. Maridos e mulher. Quer convencer o marido não é o que. Na maioria das vezes é como. Quer convencer qualquer pessoa não é o que, e sim como. É o quanto você está colocando o seu na reta. É isso que ele quer olhar. É fácil colocar o sol do investidor na reta. Mas se você fizer esse tipo de proposta 25 vezes, 1 em 25 você tende a acertar. E você só precisa de uma. Inclusive, se tivesse mais de uma, não funciona. Você precisa, é até ruim, né? É até ruim. Ter mais de um investidor. É muito ruim. Mais um para prestar satisfação. Não, para quê? E não está falando de milhões, não. Falando de 10 mil reais, por exemplo. E para um investidor é difícil ele conseguir investir numa empresa, assim, com um upside tão grande. Reais. Com 10 mil. Cara, qualquer outra empresa do mundo real é muito mais que isso, só para botar a empresa rodando. E se ele não viu a oportunidade naquilo para você, ele é o investidor, não. Você está batendo na porta errada, amigo. Minha mãe não ia ver essa oportunidade, provavelmente. E tá tudo bem, a oportunidade dela é prestar concurso. Nada de errado. É o que ela curte. É o tipo de investimento que ela gosta. Para ela investir num cursinho... Mas dependendo pro filho, né, até... Não sei, é discutível, né? Eu escuto muito o que as pessoas fazem, não o que elas falam, né? É o que eu acho. Mas, enfim, é até discutível. Mas eu acho que é isso. Bota ele para ver 11 horas provando os depoimentos. E, eventualmente, às vezes a coisa vai cair, às vezes não. E tá tudo bem se não cair a ficha. Exatamente. E é isso aí, cara. Show de bola, Hugo. Esse foi o episódio de hoje. Gente, o resultado disso, se eu puder resumir esse episódio em uma frase, é... Anota aí. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. E começa a ficar ligado. Para de escutar o que as pessoas falam. Escuta o que elas fazem. Porque o que elas fazem diz muito mais sobre o que elas querem do que aquilo que elas falam. O que elas fazem dizem muito mais daquilo que elas realmente querem do que aquilo que elas falam. Não é o que você fala que diz o que você quer. É o que você faz, que aí é realmente o que você quer. Quando você bota o seu na reta, realmente está dizendo o que é que você quer. É isso aí. Isso aí, cara. Valeu. Grande abraço.